Querido Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos por esse dia lindo de sábado que o Senhor nos concedeu e pelo pão que temos sido alimentados essa manhã. Qualquer horário que seja no mundo, que estejam recebendo o sábado, oramos que a gente possa ser abençoado, Senhor, com a ansia testa à medida que ela vai nos dando a mensagem, que o Senhor nos dê corações que são preparados para ouvir a Tua palavra e o Teu propósito. E que a gente possa ter isso enraizado e que não seja movido. Oramos pela preparação para os tempos que nós estamos passando agora e também pelo tempo que está por vir, Senhor. E para que a gente possa fazer parte dessa montanha poderosa. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como sempre, eu vou começar com uma revisão em relação à semana passada. O que nós realmente temos feito até agora é comparar Israel moderno e Israel antigo. Uma semana é muito tempo, então eu sei que algumas coisas talvez já tenham passado nas nossas mentes e eu quero que esses pontos chaves a gente não esqueça. Então nós temos esse povo de Deus, esse povo denominado, com uma tarefa específica, um conjunto de tarefas a cumprir. Temos Israel antigo, eles tinham sido tirados da escuridão ou do cativeiro, e o ponto no tempo em que eles perderam esse sábado. Da mesma forma que aqui é o final dos 400 anos, essa profecia de tempo, nós temos também o final da profecia de tempo dos 1260 anos, onde havia escuridão e cativeiro, e onde nos 1260 anos, essa verdade do sábado ela foi perdida. Onde Deus levanta depois um libertador, que é Moisés, para atrair o povo a sair fora dessas nações pagãs que estavam ao seu redor. Depois Deus levanta Guilherme Miller, não que ele vai tirar o povo de nações pagãs, mas agora ele vai tirar o povo do protestantismo apóstata. O sábado agora vai ser reintroduzido. E não é que tem que haver um processo onde ambos os lados, tanto o Israel moderno como o antigo, possam passar antes do sábado ser reintroduzido. Isso poderia ser reintroduzido no Egito ou reintroduzido para o povo de Deus enquanto eles ainda estavam nas igrejas protestantes. Ambos são tirados do Egito e do protestantismo e depois o sábado é reintroduzido ou reinstituído para esse grupo de pessoas. No mesmo período de tempo, você tem o levantar de um profeta. Então, Israel antigo, por qualquer outros pioneiros que eles possam ter tido, o profeta específico para qual eles estavam olhando era Moisés. Ele era o seu profeta. Então, para Israel antigo, eles olharam para o Decálogo, que eram os livros de Moisés. Para Israel moderno, nós olhamos para Ellen White. Ela é profetisa do Adventismo. Então, por volta do mesmo período de tempo, a gente também tem o início dos escritos do profeta. No Israel antigo, nós temos a mesma pessoa. Em Israel moderno, nós já temos uma distinção entre Guilherme Miller e Ellen White. Então, nós temos nessa história alfa um fracasso dessas pessoas que foram retiradas, está aptas também a fazer um trabalho. Tudo isso tendo sido considerado, o que deveria ter acontecido é que o trabalho deveria ter sido completado aqui. Eles deveriam ter conquistado Canaã, e quando tivessem conquistado Canaã, eles deveriam ter rapidamente seguido esse sistema que estava sendo discutido essa manhã, que eram esses sábados anuais, assim como também esses sábados semanais. Eles poderiam estar aptos a fazer um trabalho bem rapidamente depois de terem entrado em Canaã, mas nós sabemos a apostasia em que eles continuavam entrando naquela idolatria. Então era a mesma coisa para os mileritas, eles deveriam estar preparando o caminho para o segundo advento e ver isso sendo completo na história de 1860, e nós olhamos para uma citação de 1868, onde vimos isso mais claramente, onde eles não fizeram isso porque eles não estavam aptos a fazer esse trabalho, porque eles ainda seguravam características do protestantismo, que é essa condição de Laodiceia. Então, em Israel antigo, eles mantinham parte do Egito, e em Israel moderno, eles também ainda tinham partes do protestantismo. E é particularmente essa ideia de protestantismo em relação ao milênio que faz com que as pessoas
Quer você atribua alguma parte dessa doutrina do milênio ou não, mas isso te faz sentir mais confortável aqui na Terra, porque nós não sabemos quando Cristo voltará. Sabemos que é longe no futuro. Isso seria a ideia por trás do protestantismo e também por trás do adventismo nessa década de 1850, onde eles dizem, nós não sabemos quando Cristo vai voltar, temos um longo período de tempo para o protestantismo, eles ainda estão pensando nesses 1000 anos. E no adventismo, nós não nos apegamos mais a isso, mas nós temos essa mesma mentalidade e nos sentimos confortáveis aqui na Terra, porque não sabemos quanto tempo vai demorar até o retorno de Cristo. Então nós temos essa condição de Laodiceia onde vemos fracasso e fracasso. Nós descrevemos com mais detalhes Israel antigo para mostrar como é que a sua idolatria, como é que era a idolatria do Egito, esse touro Apis. Esse touro Apis, como se refere ao rei, que é as características de um rei. Que era isso que eles queriam, não só em Deus, mas também na liderança visual que eles tinham. Então alguém me enviou um pensamento interessante, que eu acredito que é relevante. Quando eles pedem o rei, eles são dados Saul. E Saul tinha todas essas características do touro Apis. Ele era alto, ele era respeitável, parecia poderoso, poderia conduzi-los numa batalha. E tinha essas características de Saul que nós vimos que eram desejáveis. Então eles continuaram isso através de toda aquela história, tanto no Monte Sinai, como quando eles fizeram o bezerro de ouro, que era o touro Apis, até o período de tempo em que eles pedem o rei, que é o seu ponto ápice de idolatria. Quando a gente começa a pensar sobre isso, eu quero fazer um ponto bem importante para que a gente não esqueça. Então, esse era o touro Apis, e eles não diziam que eles estavam se curvando perante um outro Deus. Eles estavam dizendo que essas eram as características do nosso Deus verdadeiro, Jeová. Então, eles com isso, para que eles pudessem justificar a sua idolatria, o que eles fizeram foi pegar Jeová, isso é um ponto bem crucial. Eles então pegam Jeová, o seu Deus verdadeiro, e atribuem essas características de uma divindade pagã. Então, quando eles estão se curvando perante esse bezerro de ouro, eles estão dizendo, nós estamos adorando Jeová. Mas essas são as suas características e nós queremos poder vê-lo. Quando eles agora saem de Babilônia, eles abandonam a imagem, eles não precisam mais de vê-lo, mas eles continuam mantendo as características. E foi o que nós discutimos já longamente, que esse é o problema quando Cristo vem. Eles estão procurando o touro Apis e quando Cristo vem, eles não conseguem reconhecê-lo. Então eu quero que a gente possa considerar e nos relembrar dessa história, que quando Cristo vier, ou quando Cristo veio, ele foi rei do caos através do ensino de parábolas. E esse ensino de parábolas seria pegar o literal para a gente poder construir uma aplicação espiritual. Então, por exemplo, o pastor, algo literal, é Deus e a ovelha seria você. Então, é preciso uma história literal ou uma imagem literal ou uma história literal, uma cultura literal, para a gente poder fazer uma aplicação espiritual. E essa é a cura que Cristo traz para esse mal entendido que eles têm sobre a natureza do rei. Então eu apenas queria nos levar para o desejar de todas as nações. Desejar de todas as nações, 141.5. Eu vou escrever aqui no quadro. As referências no quadro estão em inglês. Então eu quero pegar em alguns pensamentos dessa secção aqui. Desejar de todas as nações, 141. E os parágrafos que se seguem também. Esse é o ponto onde Jesus é levado até o Sinédrio por ser acusado de quebrar o sábado.
e diz o seguinte: o tempo, o local, a ocasião, a intensidade dos sentimentos que animavam a assembleia, tudo se combinou para tornar mais impressivas as palavras de Jesus perante o sinédrio. As mais altas autoridades religiosas da nação estavam procurando tirar a vida aquele que se declarava o restaurador de Israel. O Senhor do sábado era citado sobre um tribunal terrestre para responder à acusação de quebrar ou quebrantar a lei do sábado. Ao declarar ele tão intrepidamente sua missão, seus juízes contemplaram-no espantados e enfurecidos. Suas palavras, todavia, eram irrespondíveis. Não o podiam condenar. Recusava aos sacerdotes e rabis o direito de interrogar acerca de sua obra ou nela interferir. Não estavam revestidos dessa autoridade. Suas pretensões baseavam-se no próprio orgulho e arrogância. Ele se recusava a reconhecer culpados de suas acusações ou ser catequizado por ele. Então, quando a gente chega a essa história, a história ômega, o que os fariseus ainda estavam segurando? O sábado. Isso faz Deus um povo particular. Então, aqui nessa história, eles não se veem tendo algo em comum com a Babilônia, ou o Egito, ou Roma. Eles se acham as pessoas especiais, separadas dessas nações. Mas depois de saírem da Babilônia, eles constroem então esses muros entre si e as outras nações. Eles se viam como sendo as pessoas do pacto, essas pessoas particulares, peculiares. E o ponto principal é que eles achavam que eles guardavam a verdade do sábado, que havia sido dado a eles para eles honrarem e protegerem. Então, quando a gente vai agora para essa história ômega, será que o sábado é questão de teste? Não é questão de teste. Será que havia algum perigo dos judeus quebrarem o sábado nessa história? Não era a ameaça da nação judaica. O Egito, definitivamente sim. Babilônia, existe aí um risco que eles pudessem manter a guarda do sábado, mas nessa história aqui nós não temos o risco. O sábado não era a questão, não era o risco. De fato, a pessoa que lhes foi dada para prepará-los para o que estava prestes a acontecer, antes da mensagem ser dada aos gentios, que nós alinhamos a propósito, nós alinhamos com a lei dominical. Será que isso tem alguma coisa a ver com o sábado? Não. Por causa da sua missão, ele é dado 3 coisas específicas do qual Cristo é acusado. A primeira seria o quebrar o sábado. Eles estavam dizendo que ele não honrava o sábado. A segunda seria que ele desonra o profeta. Então é nos dado um profeta. Israel antigo tem um profeta específico e ele é acusado de desonrar os escritos de Moisés, o profeta. O terceiro seria a sedição. Qual é a acusação para essa sedição? A sedição seria a acusação de criar esse movimento político que se opõe a certos governos políticos. Seria um governo político oposto ao da Terra Gloriosa. Então eu quero que a gente veja que essas são as 3 acusações que são feitas contra Cristo, numa história onde o sábado nem era o seu perigo ou o seu teste. Será que agora isso para quando eles vão para os gentios? Será que isso os impede de fazer do sábado um pré-requisito de batismo? Não. No ano 34 depois de Cristo, quando eles vão para os gentios, se um desses gentios fosse se batizar, o que eles tinham que aceitar e manter? O sábado. Não há mudança na sua posição ou na sua crença em homenagem a guardar esse 7º dia. Mas ainda assim ele enfrenta essa acusação de quebrar o sábado. Então, continuando a leitura da citação. Eles iriam receber um professor lisonjeoso sancionando as suas opiniões e traduções, mas os ensinamentos de Cristo não coincidiam com as suas ideias. Era espiritual
e exigia o sacrifício de si próprios. Então, assim, eles não iriam receber isso. Foram familiarizados com Deus e para eles a sua voz, a voz de Cristo, era a voz de um estranho. Porque como Cristo não trouxe uma mensagem que concordava com as suas opiniões acariciadas e as suas tradições, eles então o rejeitaram. Ao mesmo tempo que eles aceitavam esse falso professor, eles sancionavam as suas opiniões acariciadas. Como eles não conheciam Deus, eles não podiam reconhecer Cristo. Então, é a mesma coisa que nós já falamos antes. Como eles não conheciam o reino, eles tinham opiniões já em relação a esse reino. E da mesma forma, eles então não conseguem reconhecer o rei. Como diz Moisés, se você tivesse conhecido o seu profeta, você iria me conhecer a mim também. Então, mesmo que eles acariciassem esse profeta, sendo os descendentes de Moisés e Abraão, eles levantavam essas pessoas. Ainda assim, era Cristo que estava falando para o povo através de Moisés. Se eles tivessem ouvido a voz que falava do seu grande líder, eles teriam reconhecido nos ensinos de Cristo. Se eles acreditassem em Moisés, eles teriam acreditado nele, aquele de quem Moisés escreveu. Nós já fizemos esse ponto antes, mas eu estou apenas novamente trabalhando sobre isso. Onde é que nos escritos de Ellen White a gente vê esse perigo das vacinas, o perigo dos Illuminatis, o perigo dessas sociedades secretas que estão se unindo por trás de um governo terreno? A gente não vê isso, porque isso não existe. A gente não encontra isso nos escritos da nossa profetisa. Tal como a ideia dos fariseus que eles mantinham, a gente não consegue achar isso nos escritos de Moisés, porque são as suas opiniões acariciadas, das suas tradições. São coisas que não estão lá, que não estão escritas. Então, por que eu não reforça essas sanções? Ele agora é acusado de desonrar o profeta, de quebrar o sábado e ser desse movimento político contrário ao da Terra Gloriosa. Então você sabe que eu estou fazendo uma comparação direta e contrastando o movimento atual, não porque eu estou contra o sábado ou porque nós exigimos o batismo, mas é porque a gente realmente não vê isso como o grande teste da história dos 144 mil. Assim como não foi no final de Israel antigo, também não vai ser no final de Israel moderno. Porque nós agora não nos apegamos a essa tradição, nós somos acusados de quebrar o sábado. Somos acusados de desonrar a profetisa Ellen White por causa da forma como nós lemos e entendemos os seus escritos, da mesma forma que Cristo foi acusado de desonrar Moisés e também de ser um movimento político contrário ao governo da Terra Gloriosa. Então, eles entendem mal a natureza do reino, assim eles também entendem mal a natureza do rei. E assim eles não se encontram preparados quando o seu teste como povo de Deus vem até eles. Exatamente da mesma forma, a história se repete com Israel moderno. Com muitos há um desejado aparente de estar em oração com Deus. Isso aqui é agora de 1888. Isso seria 1888, 1687, no primeiro parágrafo. Então, lembre-se que é 1888. Com muitos, existe um desejo aparente de estar em comunhão com Deus. E, no entanto, quando a palavra vem do Senhor, eles se assustam com essa resistência e se exaltam contra ela. E o mensageiro, tal como fizeram os judeus de Israel antigo, eles dizem, ele está rasgando os pilares da nossa fé. E na sua cegueira, eles não conseguem compreender o que constitui os pilares da nossa fé. Então, isso constitui a história de 1888, onde Ellen White também está enfrentando uma acusação na história de 1888, que ela está desonrando o sábado. E a razão pela qual elas estão enfrentando essa acusação é por causa dessa doutrina de justificação pela fé. 1888, externamente, tem tudo a ver com o domingo e aquelas
leis azuis, se chama de leis azuis nos Estados Unidos, e todos sabemos que está sendo dito por Ellen White que somos sobre esse clamor do terceiro anjo. Então, Ellen White está falando nesse momento, esse período, sobre pessoas que acreditam estar seguras na história de 1888, tendo essas leis dominicais, seguros também porque eles têm o sábado. E ela diz, estão dividindo a mensagem do terceiro anjo. Será que a mensagem do terceiro anjo é o sábado? Sim, mas ela não é apenas a mensagem do terceiro anjo. É constituído por verdades múltiplas. E ao aceitarem o sábado, eles rejeitam outros elementos da verdade e da mensagem do terceiro anjo. Então, até na história da lei dominical, existe muito mais do que essa verdade apenas sobre o sábado. Então, isso traz de algumas pessoas acusações de que nós estamos quebrando os pilares da nossa fé e desonrando o sábado. Então, na sua cegueira, eles não conseguem entender o que realmente constitui os pilares da nossa fé. E a resposta para tudo isso, quando nós entramos para a nossa história, é realmente esse ensino por parábolas. Pegar no literal para podermos explicar o espiritual. E é isso exatamente o que nós estamos fazendo agora, pegando no Israel antigo, pegar no literal, para nos dar uma compreensão melhor sobre o espiritual. Nós vamos do literal para o espiritual, mas também estamos fazendo algo mais. Estamos fazendo uma comparação e um contraste da nossa história alfa com a nossa história ômega. Então, o literal para o espiritual. Mas também o literal, o alfa, o início, também explica o final, que é o ômega, o espiritual. Então, nós também precisamos aprender da nossa história alfa. Desde setembro do ano passado, eu passei muito tempo no final de Israel Antigo, explicando os fractais dentro dessa história. Os dois chamados para a igreja e depois o chamado do mundo. Os evangelhos inteiros no livro de Atos, explicando a história antes de eles irem para os gentios. No espiritual, explicando a história que leva até a lei dominical quando a gente vai para o mundo. Então, isso já tem sido trabalhado. O que nós estamos fazendo uma vez mais é agora focar nessa história, no nosso alfa, no nosso início, tal como isso explica o fim. Então, assim como Israel Antigo, nós temos falha, sucesso. Na história alfa, eles entraram na condição de Laodiceia, que resultou num fracasso de 1888. 1888 também resultou num fracasso e deu origem ao resultado de fracasso do farisaísmo na igreja adventismo, erguendo muros não só entre nós e as religiões protestantes que queriam trazer o domingo, mas também nós construímos essas paredes de tijolo entre nós, os bons e santos adventistas, que mantemos a nossa moralidade. E que seria essencialmente as mesmas ideias do farisaísmo. Eles não só se separaram das nações pagãs, mas eles também se viam como santos em comparação com todos aqueles judeus que eram profanos ou que não eram tão morais como eles eram. Adventismo conservador, a gente vê linha sobre linha que tudo encaixa, eles foram pelo mesmo caminho. Voltando para 1798, a gente quer ver o que acontece aqui. Existe uma divisão dentro do protestantismo que realmente se levanta no primeiro grande despertamento, no início do século XVII, mas também todos esses eventos externos, como a Revolução Americana, temos a Revolução Francesa, temos com tudo isso também a Declaração de Independência, a Constituição dos Estados Unidos, os Estados Unidos sendo formados, e em todos esses eventos massivos, esses eventos externos, a gente tem essas mudanças políticas importantes que estão impactando o protestantismo. Se você tiver um pensamento livre em relação ao direito inerente de liberdade através do Estado ou do governo, o que acontece em sua igreja em relação à liberdade de pensamento? Então, isso tende a dividir o protestantismo nas duas facções.
Então, nesses eventos externos, a gente vê que todos estão cientes desses eventos externos. Então, antes de 1798, um pouco antes disso, você tem o início do segundo grande despertamento. E essa seria a segunda grande, o segundo grande reavivamento do protestantismo. Não vai ser puramente religioso, mas vai mostrar no âmbito religioso e no âmbito político. E forma de resumir isso melhor seria as eleições de 1800, que foi as eleições entre John Adams e Thomas Jefferson. Então, se a gente voltar aqui para os anos 1800, você tem George Washington como presidente, tem John Adams num mandato, depois John Adams ele concorre ao segundo mandato como presidente, mas ele tem um rival que é Thomas Jefferson. Então você tem o John Adams e você tem o Thomas Jefferson. E nós mostramos como isso também mostra a divisão dentro do protestantismo. A velha guarda conservadora que apoia o John Adams e o apoiam porque ele era um religioso forte, não só pessoalmente um homem religioso, mas também o defendia através do Estado. Nós lemos citações de Jedediah Morse, que explicava como é que os Estados Unidos era como Israel. Então, Israel, que saiu do Egito, encontrou liberdade. Os Estados Unidos encontraram liberdade da Grã-Bretanha. Então, eles se viam agora como estando nesse período perigoso logo após encontrar a liberdade. Israel do Egito e os Estados Unidos da Grã-Bretanha. Então, para esse tipo de pensamento conservador que eles estavam fazendo nós descrevemos como eles pegando numa história literal e fazendo disso uma história literal. Porque se você tem Israel saindo do Egito, então qual seria o sucesso de que Israel agora depende? Isso depende inteiramente na sua própria, manter o seu próprio código moral. Se eles não mantessem o sábado, a guarda do sábado, o que iria acontecer à nação? Eles acham que eles iriam ser destruídos. Então, os Estados Unidos, individualmente, se eles não guardarem o sábado, o domingo, o que iria acontecer? Eles iriam ser destruídos como nação. Esse é o pensamento que nos leva até 1888, até essas leis azuis. Então, o John Adams ele não está indo bem como presidente, e um colega que vocês talvez já conheçam do YouTube, que é o John Green, ele tem um conjunto de vídeos para dar uma visão bem geral e rápida da história dos Estados Unidos, e ele descreve o John Adams como sendo a melhor coisa que John Adams sempre fez como presidente foi entregar o seu poder. Que ele não foi tão simpático com essa história. Parte dele ele tem essa visão monárquica do papel do presidente dos Estados Unidos. Então, alguns de vocês talvez já estão cientes. Qual é o seu nome? Eles fizeram até um musical. É o Hamilton. Então, talvez alguns de vocês podem estar cientes do Hamilton. Qual que era o seu primeiro nome mesmo? A gente pode manter esse nome, Hamilton. Ok, eu lembrei aqui agora. Seria Alexander Hamilton. Então, o Obama queria tê-lo removido das notas de $10. A sua imagem removida, né? Dessas notas de $10. Mas agora as pessoas quiseram manter isso ao longo dos anos. E então eles começaram a desfazer esse plano. Então foi ele um dos fundadores do Partido Federalista. Então John Adams era do Partido Federalista, Jefferson do Partido Democrata, o republicano.
Então, essa eleição de 1800 é uma das primeiras eleições nos Estados Unidos, quando você vê dois políticos formados, esses dois lados, na candidatura. Então, a gente tem John Adams e Thomas Jefferson. Atrás de John Adams, a gente tem esse Alexander Hamilton, que se tornou uma pessoa bastante famosa, que seguramente viu o sucesso dos Estados Unidos necessitando de um poder presidencial bem forte. E ele escreveu na maioria dos documentos federalistas. Então, é um pedaço interessante da história o que aconteceu nessa eleição. John Adams, ele era tão impopular por causa daquilo que ele fez em 1798, com esses atos de sedição, que esses dois lados federalistas, em oposição ao lado republicano-democrático, uma das coisas que os dividem é sua lealdade às potências estrangeiras. Então, os federalistas apoiam a Grã-Bretanha, esses republicanos democratas apoiavam a França. Então, hoje a gente tem o apoio da Grã-Bretanha e o apoio da França. Eles queriam apoiar a Grã-Bretanha porque eles queriam essas trocas comerciais, essas conexões políticas, E depois, do outro lado, nós temos Thomas Jefferson apoiando a França e a Revolução Francesa por causa das ideias de liberdade. Então, existe essa divisão, uns apoiando a Grã-Bretanha e outros a França. Então, Alexander Hamilton, ele apoiava o John Adams. John Adams, sabendo que ele não iria se sair bem nessa eleição, e havia muitos imigrantes franceses vindo para os Estados Unidos. Então, o que você quer fazer quando você tem uma grande população imigrante que não vai votar por você? Você quer começar a cercar os direitos dos imigrantes com relação ao direito ao voto. Então, é isso parte do que está por trás de 1798. Os imigrantes e esses atos de sedição. Então, John Adams quer evitar que esses imigrantes possam votar nas próximas eleições, porque os imigrantes eram, em grande parte, franceses e iriam apoiar Thomas Jefferson, que é aliado dos franceses, e em oposição aos interesses da Grã-Bretanha. Então, em 1798, ele quer começar agora a restringir o direito dos imigrantes ao entrar nos Estados Unidos. Eu acho que 5 anos antes que os imigrantes pudessem ser autorizados a se tornarem cidadãos e votarem, depois ele estende isso para 14 anos. Então, também com esses atos de sedição, a gente vê que fala contra o seu governo e usa palavras maldosas nos jornais também. Depois existe uma pessoa, um homem que estava bêbado, que acaba por gritar, eles acham isso ofensivo. E os políticos na sua administração acabaram por ser presos. Então, isso tudo porque eles não eram autorizados a falar contra o governo. E também porque ele era muito impopular. Então, temos Alexander Hamilton apoiando John Adams, Thomas Jefferson concorrendo para essa eleição, e ele estava concorrendo com uma outra pessoa, que era o Barr. Mas esse sistema eleitoral nos Estados Unidos não tinha sido bem definido. Havia muitos problemas no seu sistema eleitoral. Então, quando esse lado aqui, o democrata e o republicano, eles ganham e os federalistas perdem, há uma separação no colégio eleitoral. Alguns números vão para Barr e outros vão para Jefferson. Então, qualquer um desses dois poderia se tornar presidente, isso porque eles não tinham refinado o seu sistema de voto. Então, eles não tinham declarado quem iria ser presidente ou vice-presidente. Então, essa votação ela foi dividida no colégio eleitoral, ninguém sabia como resolver isso. Depois, então, a gente tem Alexander Hamilton, que estava desse lado da questão. Agora que o seu partido perde a eleição, ele coloca agora o seu peso ou o seu apoio sobre Thomas Jefferson. E ele diz palavras maldosas sobre Barr e agora começa a apoiar Thomas Jefferson.
que leva a 1804, que Barth já tenha chegado ao seu limite com Alexander Hamilton, e então assim ele o mata, vai assassiná-lo. E é isso que acontece aqui, particularmente nesse processo de eleição em 1800. Então é um processo complicado, onde a gente vê essa divisão entre o Partido Federalista, onde o seu candidato era John Adams, e esse Partido Democrata Republicano, que era liderado predominantemente por Thomas Jefferson. Nós também mostramos como isso divide o protestantismo. O que a gente tem é isso sendo os protestantes de Jedediah Morse apoiando essa visão literal e vendo Jefferson como sendo esse antideus, esse poder ateísta que é essencialmente satânico. E eles se subscrevem a ele como a teoria de conspiração dos Illuminati, que ele faz parte dos Illuminati. E porque o Hamilton tinha sido tão mal para John Adams, eles também dizem que Hamilton fazia parte dos Illuminati. Então você começa a ver como é que eles criam isso, como o Jedediah Morse cria esse Estado. Ele diz, não importa que partido político você pertence, Hamilton faz parte dos Illuminati e Thomas Jefferson faz parte dos Illuminati. Por isso que ele diz que os Illuminati é baseado centrado no estado natal de Hamilton e o outro no estado natal de Thomas Jefferson, que é essencialmente essa ideia de estado profundo, e que essencialmente seria algo satânico, seja como quer que seja que você quer usar essa palavra satânico, que é contra o governo de Deus e a vontade de Deus. E onde elas achavam a sua única esperança, então, seria John Adams. Se torna bem interessante quando a gente traz isso para os dias de hoje e a gente começa a ver essa ideia de esse estado profundo, essa união satânica entre esses partidos políticos. Então, essa interpretação de literal para literal leva Jedediah Morse a fazer uma afirmação espantosa que o sucesso da nação depende da aplicação de moralidade. Inclusive, em 1798, eu já estava dizendo que, incluindo a observação do domingo e forçando isso, seria algo bom. Então, nessa declaração de interpretação de literal para literal, eles usam teorias de conspiração, essa ideia de estado profundo, que está intencionalmente nos bastidores e que seria satânico. Então, essa divisão do protestantismo, ela não se acaba, ela se estendeu até a história de 1850, quando existe essa discussão sobre a escravidão e começa a atingir um campo mais perigoso dentro da América. Fim dos estudos em Portugal, a gente falou dessas eleições de 1844 e de Henry Clay, que ela declarou que a igreja, essa divisão dentro do protestantismo, era a maior fonte de perigo para os Estados Unidos. Que esse senador está dizendo, que era um dos candidatos às eleições de 1844, o que ele está dizendo é que a maior fonte de perigo, a grande ameaça que os Estados Unidos atualmente enfrentam é essa divisão dentro do protestantismo, e é sobre essa questão da escravidão. Então, esse grande teste externo nessa história divide o protestantismo. Antes de 1844, a Igreja Metodista era a maior organização nos Estados Unidos, fora do governo federal. Ela dividiu oficialmente em 1844. Seria um forte cordão amarrado ao norte e ao sul, que tinha sido cortado. 94% das igrejas do sul pertenciam a um dos principais órgãos que foi despedaçado. E de repente, em sentido religioso, o sul foi colocado à deriva do sindicato e assim as igrejas se dividem entre o norte e o sul. Antes os tempos da Guerra Civil ilustram e explicam como é que as divisões da igreja ajudam a quebrar a delicada união da América. Rompendo laços religiosos entre norte e sul, a cisão reforçou a força do sul, essa inclinação à seção da união.
Ajudou a provocar uma ruptura nos partidos políticos que se dividiram em fracções e o despedaçar dessas partes levou ao rompimento do seu próprio sindicato. E assim também reformulou o cristianismo americano. Novas denominações importantes, tal como a Convenção de Batistas do Sul, formada, e o cristianismo no Sul, em contraparte no Norte. Em direções diferentes para o Sul, crentes que são atraídos pelo literal, as palavras da Bíblia, defendem a escravidão. Então, o que o Sul estava fazendo? Usando a mesma metodologia utilizada por Jedediah Morse, essa leitura literal da Escritura. Israel sai do Egito e então você tem que impor a moralidade. Então, com John Adams sendo candidato, eles tinham esperança que ele fosse fazer isso. E ele não conseguiu fazer com que Israel fosse para a terra prometida, onde ele seria instruído por Deus a praticar a escravidão. Então, esse artigo é algo recente que está online, que diz que apenas há 9 anos atrás que os presbiterianos do Sul e do Norte se reuniram. 125 anos após a Guerra Civil. Poucos observadores esperaram essa união entre o Norte e os batistas do Sul. O cristianismo americano continua a sentir choques secundários de uma guerra que terminou há 125 anos atrás. Então, o efeito dessa divisão no cristianismo, a gente consegue ver isso ainda quando a gente fala de batistas do Sul ou batistas do Norte. Ou mesmo quando a gente fala de presbiterianos e metodistas. Protestantismo completamente dividido nos Estados Unidos. Eles formam 2 igrejas separadas. Eu acredito que foi um metodista que realmente aconteceu em 1844. É sobre essa interpretação bíblica, essa divisão, esse lado literal que diz que nós devemos levar uma leitura de literal para literal. E com nos Estados Unidos, tal como Israel, temos que praticar a escravidão. A segregação de todas as coisas que a gente vê praticadas no Israel antigo. Então eu quero citar o filho de Jedediah Morse, Samuel Morse, que é a pessoa que inventou, eu creio, o sistema telegráfico, ou esse código Morse. Na década de 1850, Samuel Morse ficou bem conhecido como um defensor da escravidão, considerando como algo sancionado por Deus. Essa foi uma posição ocupada por muitos sulistas e outros também. Argumentos sobre a posição ética de escravidão que ele escreveu, onde o seu tema, escravidão, em si não era pecado. O pecado social, uma condição ordenada desde o início do mundo, para o fim dos mais sábios. Era algo benevolente e disciplinar, dividindo sabedoria e mera detenção de escravos é, portanto, uma condição não tendo por si nada de caráter moral nela. Então, o filho de Jedediah Morse, Samuel Morse, continua exatamente a mesma metodologia quando se torna um defensor da escravidão na década de 1850. E ele explica para isso como isso foi projetado por Deus em sabedoria divina desde o início no mundo, rumo a Israel antigo, na época de Noé mesmo. Isso seria então uma interpretação literal para literal das escrituras. Então, não só Ellen White, como alguns dos nossos pioneiros, eles discordam dessa interpretação literal para literal e eles questionam a escravidão. 1888, o que acontece em 1888? É a mesma coisa. Você não tem esse esquisma protestante ocorrendo, mas ainda tem essa divisão. A gente ainda tem o enforçar dessas leis através do governo. Então, assim, em 1888, a gente vê essa história dividida. Quando eu desenho isso aqui, estou realmente me referindo à divisão dentro do protestantismo. Temos esse lado aqui que
já descrevemos aqui com Jedediah Morse e o que caracterizava suas crenças. E é exatamente a mesma coisa, que é o literal para literal. Nós lemos uma citação de A.T. Jones a semana passada, quando agora está descrevendo como Neemias estava governando uma velha teocracia no governo de Deus. Eles pegavam nessas histórias do Velho Testamento, aplicam aos Estados Unidos, onde os Estados Unidos então deve ser um governo de Deus e a lei de Deus era a lei da terra. A vontade de Deus, ela foi dada a conhecer pela palavra escrita e pelos profetas. Então eles fazem esse argumento de que a lei nacional do domingo, o que ela está apresentando é que Israel antigo é o padrão para Israel moderno. Ele diz que os pregadores são os sucessores dos profetas. A.T. Jones, ele quebra isso. E agora o governo de Israel era uma teocracia, a vontade de Deus foi dada a conhecer ao governante pelos profetas. Então, para Israel antigo, você tem um rei. E o rei é ensinado o que fazer e o que cumprir pelos profetas. Profetas que são instruídos por Deus. E se o rei desobedecer, o que acontece à nação? Destruição. Então, quando você traz isso para Israel moderno, você tem o presidente. E agora, não é como eles os chamam profetas. Seria o pregador protestante que é instruído por Deus. E se o presidente desobedecer ao pregador, o que acontece com a nação? Citando A.T. Jones, o governo é para ser feito uma teocracia. Os pregadores são sucessores dos profetas e devem obrigar os oficiais da lei a impedir todo o trabalho e troca de mercadoria no domingo. Isso mostra de forma conclusiva que os pregadores pretendem assumir a supremacia em suas mãos e declaram oficialmente a vontade de Deus a obrigar todos os homens a se conformarem com isso. Então, através disso, dessas leis da terra, por isso que nós temos na terra essas leis. Essa leitura literal. E é uma ideia de que, a menos que isso aqui seja enforçado, existe esse estado profundo que é satânico e que vai trazer sobre si o castigo de Deus, a menos que eles limpem os seus atos e imponham a moralidade. Então, descendo para a nossa história, é o que nós temos visto na década de 1790, através da formação da nossa fé, através dos anos 40, 50, a divisão do protestantismo, que nós vimos na década também de 1860, quando em 1863 temos o movimento de reforma nacional iniciando, também a história de 1880, os anos 1890 com a lei dominical, e é esse mesmo fio do protestantismo, mas nem tudo é protestantismo. Existe uma divisão distinta dentro do protestantismo e você precisa saber para onde olhar, o que caracteriza o seu sistema de crenças. Descendo para a história ômega de Israel antigo, existem muitas denominações diferentes dentro do protestantismo e subconjuntos de crenças. Então nós estamos olhando para o que une, qual é o tipo de metodologia e mentalidade que os une. Descendo para 1989, nós falamos bastante sobre Jerry Falwell e a maioria moral, e eu quero que a gente possa expandir um pouco mais sobre isso. Se você olhar para Jerry Falwell e alguém como o Billy Graham, eles realmente discordaram em grande parte na sua fé, mas tem muitas coisas que os unem, coisas que predispõem esses líderes a trabalharem juntos. O que eu quero discutir ao descer para a nossa história de 1989 seria a teologia do diminuísmo. É o tipo de teologia que cresceu a partir dos anos 70 a 90. Então, eu vou definir a teologia
dominionismo. E depois eu vou ler um artigo que foi lido na primeira reunião de Zoom que nós tivemos. Foi uma reunião de Zoom que não foi gravada, então eu vou voltar para lá. Peço perdão pela repetição para aqueles que assistiram essa aula. Então, para definir a teologia de dominionismo, seria um grupo de cristãos e ideologias políticas cristãs que buscam instituir uma nação governada por cristãos com base em seus entendimentos de lei bíblica. Seriam extensões de regra e formas de alcançar a autoridade governante. Por exemplo, a teologia de dominionismo, ela pode decluir, ela tem alguns rótulos aplicados, principalmente grupos selecionados de cristãos nos Estados Unidos. Eles podem ser teologicamente diversos e nós vamos ver alguns desses. A maioria dos movimentos contemporâneos de teologia desse dominionismo, ela surge em 1970, afirmando aspectos de cristandade, afirmando aqui, por exemplo, que Israel é uma nação cristã. Então, você teria uma nação cristã, continuando através dessas questões de anos 50, 60, escravidão em 1888, é a mesma coisa, literal para literal. É essa nação cristã. É a mesma mentalidade que está por trás da teologia do dominionismo, onde os Estados Unidos são uma nação cristã. E você apenas consegue pegar nessas palavras a forma como eles veem isso voltando para a lei mosaica, como eles veem a nação governada por cristãos, baseados na compreensão da lei bíblica. Então, dependendo da pessoa ou do comentarista que você vai ouvir falar sobre isso, eu, por exemplo, escutei um que foi apenas alguns minutos de duração e fez uma observação interessante. Ele não é um profissional ou um promotor de teologia do dominionismo, mas ele era oposto a ela. Se a gente pensar na lei Sharia, você vê esse Estado islâmico, o Estado onde essas religiões islâmicas elas são enforçadas pelo governo. Eles querem ver esse governo político forçando e instituindo leis islâmicas. Essa seria a definição dessa lei Sharia. Se você pegar na compreensão dessa lei Sharia e você viu que alguns países islâmicos estão tentando fazer, você vê algo bem idêntico. A ideia de uma nação governada por cristãos com base nos seus entendimentos, não da lei islâmica, a lei Sharia, mas de algo que é uma lei bíblica. Então, se você é um defensor dessa teologia de dominionismo nos Estados Unidos, o Islã e a lei Sharia não são esse perigo, não são essa infiltração perigosa dessa nação de igreja e Estado, mas são a sua concorrência direta, porque o que você quer, eles querem. O que você promove para o Islã, eles vão promover para o cristianismo. Eles têm essa competição. Então, nós vamos discutir particularmente a nova reforma apostólica que começou na década de 1970. Tudo isso faz parte da mesma corrente, onde nós já falamos da maioria moral, Jerry Falwell, chefe da maioria moral, que a gente já falou, não foi Jerry Falwell, e ele começou parte disso. Então eu quero expandir a história que levou a 1989. Antes de 1798, nós temos todos esses eventos externos. E dentro, ou ao mesmo tempo que esses eventos externos estão sendo observados, o protestantismo está tomando nota desses eventos externos e está criando um interesse nos livros da Bíblia. Há um ressurgimento protestante e um novo interesse despertado nos livros de Daniel e Apocalipse.
que eles chamam os livros apocalípticos da Bíblia. Então temos uma reforma dentro do protestantismo, que eles observam esses eventos eternos e se voltam para os livros de Daniel e Apocalipse, que leva a esse grande segundo despertar, antes de 1798, que conduz até essa história. Então eu quero ler agora de um artigo, o artigo que é o Jornal Atlântico, e se chama Esperando o Fim. Se a gente pegar nessas duas histórias e você sobrepor elas, você tem 1798 e 1989. E esse artigo no Atlântico, Esperando o Fim, foi escrito por William Morty em junho de 1988. Então foi escrito aqui atrás, nessa história. Junho de 1982, perdão. Então esse é um artigo antigo, que é quase 40 ou 38 anos atrás. E ele diz: o mundo como nós conhecemos está chegando ao fim. Não porque alguns generalistas ou loucos apertam um botão e reduzem o nosso planeta a cinzas venenosas. Então isso é ainda na história da Guerra Fria, onde há alguns anos da Guerra Fria. O mundo então não está chegando ao fim devido a essa ameaça nuclear ou aniquilação que existia na Guerra Fria, não por causa do peso da população que quer tirar a Terra fora de órbita, mas porque Deus planejou dessa maneira pelo menos 1900 anos, e está tudo na Bíblia, em Daniel e Apocalipse. Esse é do artigo Atlântico. Com a iluminação auxiliar de outras porções e chaves da Escritura, com a mesma certeza que ele criou um universo do nada, com 6 dias e 24 horas, ele se apressa a concluí-lo, de acordo com o detalhado plano escondido na sua palavra. Então, existe um interesse renovado em Daniel e Apocalipse antes de 1798. E havia antes de 1989. A história judaico-cristã tem visto numerosos afloramentos do interesse das profecias bíblicas. Geralmente em tempos de convulsões sociais, mas poucos, se é que em algum, foi tão difundido e influente como agora. Eles estão agora florescendo em círculos protestantes conservadores. Então, novamente, há protestantes liberais e protestantes conservadores. Isso está sendo atraído para Daniel e Apocalipse. Esses círculos protestantes conservadores que têm essas crenças. Eles acham que provavelmente em algum tempo na década de 1980 Jesus voltará para lançar as suas bases aqui na Terra gloriosa, reinando aqui na Terra com centenas de pregadores que acreditam na Bíblia, discutindo a cronologia desses últimos dias, com a confiança de que eles são tão familiares e reais para a sua congregação como as histórias da Arca de Noé e o nascimento de Jesus. Então a gente vê o Roberts, Jerry Falwell, Pat Robertson, Rex Humber, Albert Armstrong, Kenneth Copeland. Nós vemos todos esses conhecidos como uma voz da profecia, que o rei está chegando. Então, já conhecemos alguns desses nomes que já devemos nos familiarizar, como a gente conhece o Jerry Falwell, alguns que ainda estão vivos e que até os dias de hoje eles continuam liderando esses movimentos de teologia de dominionismo e que ganha cada vez mais atração nos últimos anos. Então é algo que nós temos diretamente nos dias de hoje. Nós vemos como os Lindsays na década de 1970, no New York Times, consideram a autora Hal Lindsey com o melhor livro, que é Planeta Terra, 15 milhões de cópias vendidas.
Embora seu crescimento tenha ocorrido principalmente nas últimas 2 décadas, esse movimento baseado em profecia bíblica teve suas raízes no século XIX. Então, vai nos levar daqui e dizer, bom, isso é o que nós vemos nos anos 60, 70 e 80, que teve raízes no século XIX. A Revolução Francesa e suas consequências tinha despertado o interesse pela profecia, como os estudantes bíblicos viriam a destruir o poder papal, a secularização do Estado e a ascensão de uma religião como sendo notavelmente similares aos eventos descritos em Daniel e Apocalipse. Então, nós temos esses eventos externos nessa história, particularmente que são levados, eu vou colocar aqui na história de 1773, que ata o que acontece na Europa e na América. Não é só sobre a Revolução Francesa, mas também o levantar dos Estados Unidos, a ascensão dos Estados Unidos. Não é só esse governo secular, não religioso, de liberdade, mas também como ele está listando a Revolução Francesa, a destruição do Papa, esse poder em 1798 de secularização. Também esses eventos externos, como nós já falamos em Daniel e Apocalipse, a gente vê esse ativo aqui amarrando essas duas histórias, que nos leva de volta ao nosso alfa. Um pensamento milenar do que floresceu nos Estados Unidos naquele tempo, na primeira metade dos anos 1800, no entanto, seria Guilherme Miller, um prolífico escritor que realizou reuniões ou campais para grandes reavivamentos que estimavam sempre 50 mil pessoas. Então, eles têm em base discussão sobre Guilherme Miller e eles comentam alguns erros que ele tem em relação à nossa fé. Mas eles estão descrevendo o que aconteceu nesse segundo grande despertar. O membro mais notório dessa história, que é Guilherme Miller, e a interpretação dos sinais bíblicos. Eles descrevem como ele fixa essa data e como eventualmente o seu constrangimento e ele aprende a evitar essas coisas e a ser mais específico. Então, nesses 2 parágrafos, eles dão uma breve descrição dessa história, a importância de Guilherme Miller nessa história. As crenças dos protestantes nessa história, elas giram em torno dos 1000 anos e o arrebatamento. Então, vai dar um pouco mais de descrição. Após o arrebatamento, um período de 7 anos de tribulação cairá sobre aqueles que foram deixados para trás. Vai começar com o aparecimento do anticristo como líder de uma nação, uma confederação. Então, eu cresci numa situação em que eu tinha acesso a grandes pensamentos conservadores, aqueles que pensavam que a igreja era Babilônia. Não que a minha família estava atribuída a isso, mas a gente tinha muitas conexões com pessoas que iam para certas conferências, jovens que iam para conferências adventistas, pessoas que ouviam o Walter White e o apoiavam. Então, vários grupos que não necessariamente concordavam um com o outro, mas que tinham acesso a várias escolas de conservadores adventistas. Então, eu li esse artigo que me interessou, foi quão preciso a visão protestante do final do mundo é, e embora a gente discorde em grande parte do mesmo, o quanto nós temos em comum. Eles acreditam que o anticristo é o líder de líder dessas 10 nações de confederação, como são os protestantes. Ele parecerá ser um homem de paz e vai estar do lado de Israel quando for ameaçado com uma colisão vinda do norte. Agora, especialmente sendo liderado pela Rússia. E ele iria incluir a Alemanha. Tudo isso em volta dessa história da União Soviética. Sua ajuda, ainda assim, do Irã não será necessária, porque essa coalizão será ainda mais devastadora por terremotos e pestilências. Então, esse anticristo lidera essa confederação de 10 nações, se dando conta que esses santos no arrebatamento são fiéis que foram
que se dizem crer em Jesus, seria 144 mil judeus e uma multidão de gentios. Esses convertidos, juntamente com 2 profetas notáveis, como por exemplo Moisés e Elias, trazidos de volta à vida. Cristãos também sendo marcados como perseguição pelo anticristo, que nessa altura terão começado a mostrar suas verdadeiras cores. Então o anticristo lidera essa nação, essa confederação de 10 nações, parece ser favorável a manter a paz, sendo uma boa pessoa, mas depois do arrebatamento existe esse grande trabalho de reforma, a formação dos 144 mil. Este anticristo, esse líder de confederação, começa a mostrar suas cores verdadeiras e começa a perseguir os que foram convertidos. Entrará em Jerusalém e vai profanar essencialmente. Então você tem um desastre, começa a ter desastres naturais, começa a ter as pragas. O anticristo vai procurar controle total sobre a humanidade ao exigir de cada pessoa uma marca ou um número, provavelmente o 666, a fim de comprovar ou vender que os que se recusam a aceitar a marca da besta serão mortos ou correrão o risco de morrer de fome, porque não vão poder comprar alimentos, e também correm o risco de ser queimados para sempre no inferno. Neste ponto, o anticristo vai ser unido pelo falso profeta, um líder religioso associado à Babilônia, frequentemente identificado nos ciclos proféticos como Papa. Então, fala mais também da montagem fora de Jerusalém, o assalto à cidade santa, Cristo retornando em glória, a batalha do Armagedon, o anticristo e o falso profeta sendo morto. E depois, com Satanás fora do caminho, os santos desfrutando de 1000 anos de paz. No final desse período, uma espécie de um último gesto, onde Deus vai dar a Satanás uma última oportunidade de trabalhar os seus maus princípios, e o príncipe das trevas vai tentar conquistar milhões de pessoas a se tornarem cristãos durante os 1000 anos. Haverá uma batalha final perante Satanás e todos os incrédulos, e se juntarão ao anticristo e ao falso profeta no lago de fogo. Então há muitas partes disso que coincidem com o ensino conservador adventista, especialmente quando você pensa como os protestantes têm tanta desconfiança nas Nações Unidas, nesse globalismo que eles veem como as confederações. Uma vez que a doutrina pré-mileniar sustenta a deterioração na política econômica, esferas domésticas e morais procederão à segunda vinda. Muitos evangélicos, sem surpresas, têm sentido que o fim da era está próximo. O catalisador mais importante atual em prol dos estudos da profecia, no entanto, inquestionavelmente foi político, a restauração da nação de Israel. 14 de maio de 1948, cuja data, de acordo com a forma que Lindsay, a autora, a contagem regressiva profética começa. Então, eles começam a traçar a formação da nação de Israel, de 1917 a 1948, onde Israel não poderia simplesmente ser a Palestina, mas que também deveriam ter controle de Israel. Então, 1917, 1948 e finalmente 1967, a última peça do quebra-cabeça sobre Israel, que começa agora a se encaixar. E a partir de 1967 em diante, esses protestantes conservadores, nos seus círculos, começam a estudar os livros de Daniel e Apocalipse, para poderem ver que o fim está próximo. Os crentes pré-mileniais exibem enorme confiança em sua capacidade interpretativa, para que outros estejam vendo também esses eventos externos. Nós vimos esses eventos externos da história de 1773 a 1798 da Europa aos Estados Unidos, mas agora esses protestantes estão vendo esses eventos externos como vulcões, a fome, a agressão russa, o Afeganistão, a guerra no Afeganistão e o surgimento da China como uma potência mundial, várias ascensões
Então eles começam a ver as coisas que nós deveríamos estar vendo. Nós deveríamos ver a guerra do Afeganistão, os 10 anos da guerra do Afeganistão, 1979. Nós deveríamos ver a revolução no Irã, 1979. Esses são os sinais que os adventistas deveriam estar vendo para se preparar para o fim. Assim como eles deveriam ter visto em 1798, no outono, esse poder papal. Os milerias deveriam ter olhado para trás em 1798 e ver esses eventos externos, a ascensão da besta como cordeiro. Nós deveríamos ter visto esses eventos externos, mas nós não somos os únicos vendo isso. Então, o que mais que esses protestantes veem? O aumento de aborto, sexo explícito na televisão, desfiles de direitos gays que ameaçam a moralidade nos Estados Unidos e onde agora eles estão em problema, porque se o fim do mundo está próximo e a América é uma nação cristã, seria a terra gloriosa, concordar com isso, com o que depende agora o sucesso da nação? Depende da aplicação da moralidade através do governo. Se estudantes de profecia, no entanto, eles dão atenção à verdadeira importância desses problemas, como o anticristo e identificar a marca da besta. Então, antes de 1989, esses protestantes, eles tentam identificar o anticristo e a marca da besta. E é aqui que a sua metodologia se torna muito importante para a gente identificar. A visão consensual do anticristo é que ele será um apoiador de Satanás, um czar carismático que instituirá e vai fazer cumprir essa ditadura política e econômica tão completa que a compra ou venda será impossível sem a sua autorização, simbolizada por alguma forma desse número 666 na mão ou na testa. A confederação dessas 10 nações que serve como a sua base de poder é amplamente identificada como um mercado comum. Então, vinculada a esse novo sistema econômico que estava crescendo nos anos 60 e 70. A confederação dessas 10 nações, que tinha um complexo informático gigante em Luxemburgo, foi apelidado como a besta, que seria a introdução de computadores, onde muitos estão chocados com rumores de que sem numerário e lista de verificação transações econômicas da sociedade. A gente teria então essas tatuagens de dígitos visivelmente nas nossas mãos, na nossa testa. Então eu não quero que a gente perca de vista que eles têm esse pensamento protestante que estão se preparando para essa marca da besta. E o Bill Gates, ele diz que não é exatamente uma tatuagem, seria uma tecnologia de laser. Ele sugere que é um laser que vai colocar a marca no ser humano, que lhes dá certas características de identificação que coloca informações dentro do seu corpo. Que essas informações elas podem afetar se essa pessoa é capaz ou não de trabalhar. Por exemplo, o Bill Gates está olhando para a sociedade depois do Covid-19 e ele diz que numa sociedade depois do Covid-19, como é que a gente sabe se a gente está seguro? Se alguém tiver que trabalhar num emprego onde eles estão abordando várias pessoas, eles não podem se isolar socialmente. Então a gente deve ter certeza que eles são alguém que estão imunes ao Covid-19. Então a gente deve colocar ou imprimir nas pessoas algum tipo de marca que vai identificar se eles são ou não imunes a certas doenças, vírus. E se eles tiverem imunidade, então eles estão seguros para trabalhar em escritórios onde eles têm muita interação com outras pessoas. Então essa marca pode ter impacto se alguém pode ou não comprar ou vender. Então, o que está acontecendo atualmente é o pânico em alguns círculos do protestantismo, que eles finalmente identificaram a marca da besta, e que a marca da besta seria o Bill Gates, porque ele é um globalista, e vai ser por causa dessa impressão, dessa marca, que está relacionada com o Covid-19.
Isso é o que eles dizem, não é o que nós dizemos. Nós não estamos dizendo isso porque nós não somos apóstatas protestantes, porque infelizmente muitos de nós somos. Por isso é que nós ainda estamos adorando o touro ápice, temos a mesma mentalidade e metodologia. A menos que a gente aprenda das parábolas. Aqui atrás, em 1982, eles não tinham Bill Gates com esse tipo de tecnologia, então eles estavam olhando para uma explicação diferente. Particularmente uma mulher no início dos anos 1980. Agora que várias de formas de esse número 666 estão prominentemente em uso e se espalha através de trabalhos fundamentalistas rapidamente, como relatórios falsos que vermes são usados nos hambúrgueres, no McDonald's, ou que aquele satanás, a adoração, enfim. Tudo isso alinhando com essa ideia de teorias conspiratórias proeminentes. Esses livros de Mary Stewart, quando o seu dinheiro falha, o outro escrito que é Sistema 666, ela escreveu outros livros. Mas essas são duas publicações chaves que foram escritas no início da década de 1980. Então, essa é a Mary Stuart Roth. E eu quero que a gente considere a metodologia que ela usa. Ela diz que a marca da besta, essa restrição de comprar ou vender através desse novo sistema que está sendo criado, está se propagando através do globalismo. Mas como é que ela reforça as suas reivindicações de que final dos tempos está chegando? Ela descreve isso como um estado profundo existente, que é satânico em sua origem, que é satanicamente conduzido e que você pode conhecê-lo como? Usando os exemplos dela. Ela vai colocar perante você um show e ela vai mostrar esses documentos e fotografias para mostrar como Olivetti lia sigla, sistemas de computador, o Bosswork, luvas, roupas, Scotch e por aí em diante, ou camisas feitas, calçados, porcelanas, peças feitas na Itália. Ela vai dizer que se vocês olharem para o documento, esse show que eu criei, vocês vão ver que todos esses símbolos diferentes, esses logos diferentes, tudo isso são portadores de símbolos satânicos. Esses produtos, ela vai dizer, vocês veem nesses produtos esse número 666. Isso com certeza significa que eles estão trabalhando juntos nos bastidores. Isso é tudo uma união de um estado profundo satânico. Depois, J.C. Penney, Montgomery, eles devem usar programas de computador que solicitam essa 666 como prefixo. Um número ameaçador que alegadamente também é usado pelo mundo e que é usado no banco, no serviço de saúde. Espero que vocês consigam identificar a metodologia que ela está usando hoje e ver que é exatamente a contraparte da metodologia utilizada por adventistas e o Alt-Right. Ela te leva num caminho mostrando essas coisas estranhas. Se eu usar a linguagem, por exemplo, de Alt-Right, será que isso não é interessante? Como é que isso pode ser explicado? Isso não responde à pergunta, isso te leva à pergunta, a um pensamento na sua mente. Isso deve ser a prova de um estado profundo satânico. Então isso foi em 1982, onde ela vai tentar mostrar que ela identifica o anticristo como sendo um Anwar Sadat, o presidente do Egito, quando ela reabriu o canal de Suez em 1975, onde ela aparentemente cavalgou em um navio de guerra. 666 como brasões usados no seu barco, aparentemente tanques construídos para o presidente, como uma força de serviço secreto, onde eles carimbam esse número 666.
algumas crianças de idade escolar usando um livro de álgebra elementar intitulado 666. Israel também tendo esse prefixo de 666. Alguns veículos ou propriedades árabes no exterior, essas ligações telefônicas e a Loteria Nacional. Então, tudo isso sendo falsos messias e o anticristo. E seria então essa ameaça de um mundo único, esse governo único, dirigido então por um estado profundo satânico. Depois de a autora diz, depois de ler esse livro, fiquei um pouquinho enojado ao lembrar que o meu salário líquido era 666,66. Nós temos que pensar na metodologia onde isso tudo vem. Será que a gente quer tirar nossa metodologia de um protestantismo conservador apóstata? Porque a sua conclusão vem dessas conclusões do adventismo também. A gente acha que isso nos faz especiais, onde a gente somos os únicos olhando para esse estado profundo e que nós podemos provar esse estudo profundo satânico e podemos estar perante o Walter White e mostrar como ele tem todas essas teorias erradas, mostrar que eles são todos parte do estado profundo. Aqui a gente vê uma moderna Mary Stuart Ralph que utiliza a mesma metodologia e que, apesar de algumas visões diferentes do milenarianismo, os 1000 anos, chegam exatamente à mesma conclusão. Então, eles acreditavam que em todas essas coisas, que se eles usassem seu número, sistema numerológico e investigassem o nome, eles poderiam atribuir o seu nome ao fato de ser igual a esse número 666. Então, estranhamente, nenhum desses protestantes conservadores pareciam particularmente preocupados com Ronald Wilson, o Reagan, o Ronald, que é esse meia, o Wilson, que é meia, Reagan, que é meia. E, de alguma forma, eles não aplicam isso a essas pessoas, porque para eles são os homens escolhidos. Então, eles começam agora a nos aconselhar. Estamos prestes a entrar nesse período de tempo do anticristo. Você consegue vê-lo porque através desses símbolos. E dizem, vocês conseguem ver isso através desses símbolos. E eles começam a recomendar: se mudem para o campo, saiam da cidade, procurem um abrigo, plantem um jardim. E então eles começam a apoiar a ida para o campo e a sair da cidade. Então, a gente precisa considerar como é que essa teologia ela vai se manifestar nas atividades desse novo direito cristão. Como isso acontece na teologia, como eles estão no final dos tempos, como é que isso vai se manifestar nos eventos externos? Você começa a ver agora isso no governo dos Estados Unidos. Quando você tem a secretária do interior falando ao comitê interior de casa, dizendo: eu não sei quantas gerações futuras até a vinda do Senhor. Como é que isso vai impactar o comportamento do governo? Por exemplo, se você é um cristão, um não cristão liberal, funcionário do governo, será que você vai sentir exaustão dos recursos naturais? Sim, é algo real. Então, isso é o que está por trás do que eles dizem quando eles dizem: nós não sabemos quanto tempo nos resta.
dizendo que a gente não deveria ter grande preocupação em casamentos a longo prazo ou recursos naturais. Então, se um presidente apontar um ou mais pré-milenários à chave a postos de política externa, que incentivo eles têm agora de trabalhar no Oriente Médio, já que eles vão considerar um ataque liderado pela Rússia e Israel como um precursor necessário do milênio? Se a gente lembrar alguns dos nomes que a gente leu antes, por exemplo, como Mac Dollinger, ele acha que apenas um cristão pode trabalhar aí, porque apenas os cristãos vão conseguir ter a posição correta perante essas coisas. E lidar também com nações estrangeiras. Eles entram então nessa metodologia que eles aplicam. Quando tudo isso for escrito, eles vão usar todas as citações e vão dizer que todos são muito espertos nas suas áreas. E é a mesma coisa nos dias de hoje. Eles nunca conseguem discernir entre duas fontes de informação. A Mary Stuart Ralph, ela vai te mostrar esse estado profundo satânico, essas teorias de conspiração de Abraham Lincoln, o J.A. Kennedy, esse tema ela agora vai citar para a lírica das músicas. Será que eles querem harmonia no mundo? Não, é o precursor desse sistema das 10 nações que é liderada pelo anticristo. É um ataque à América e aos valores cristãos. E elas dizem que eles estão imóveis a lidar com tudo isso. Eu vi algumas então, eu me sentei nas aulas de Walter White, onde ele tirava canção após canção para mostrar esse estado profundo satânico. Então, esses são exemplos pobres que a gente vê nas técnicas defeituosas de jornalismo. Esses estudos de doutrina de Daniel e Apocalipse e estudos bíblicos similares trouxeram popularidade nas universidades e seminários também na época de 1960. Então, esse estudo do pré-milênio é algo que provavelmente é bem atraente. Que para aqueles que sentem que o mundo está fora de controle. E que isso só pode ser resolvido por uma intervenção sobrenatural. Tais sentimentos marginalizados são especialmente agudos na forma de pensar das pessoas. A gente viu essa mentalidade de marginalização crescerem cada vez mais na administração de Barack Obama, quando esses nacionalistas de direita cristã se começaram a sentir marginalizados na sociedade, exatamente como o Sul se sentiu antes da Guerra Civil. Quando argumentam que o assassinato de Abraham Lincoln, onde eles dizem com raiva, não só que ele queria possuir escravos, mas que ele estava marginalizado numa sociedade que não lhe permitia falar favoravelmente em relação à escravidão sem se sentir perseguido. Então, isso é apenas uma leitura desse artigo de 1982, o Atlântico, e isso na leitura não foi escrito estado profundo. Eu coloquei isso para a gente ver o que Mary Ralph e outros estão ensinando agora. Eles podem ter opiniões diferentes de com que isso se parece, podem nem concordar inteiramente com o 666 sendo um produto ou um código de uma música, mas é tudo relevante, é a mesma mentalidade. Se você tem algo vindo da China ou da Rússia, ou algo da França, ou algo dos Estados Unidos,
Se você tiver isso em relação à empresa Coca-Cola e todos os seus logotipos, o que isso te diz? Que por trás das cenas, que todos estão unidos em sociedades secretas. Não importa se é o Hamilton ou o Jefferson, eles estão todos unidos no Illuminati. É um estado profundo satânico. O que você tem que temer? Esse encontro desses governos na Terra, essa união do anticristo nessas 10 nações. Ele vai ser bem benevolente e vai te perseguir. E aí você tem que mudar para o campo e sair das cidades. E a gente vê essa mentalidade cada vez aumentar mais desde 2019 com a Covid, as teorias do globalismo, o protestantismo e Bill Gates, com essa ideia de que vai ser implementado um código que vai te proporcionar comprar ou vender. Eu aprendi isso no Adventismo e foi aí que nós achamos que éramos especiais, mas nós não somos especiais. Talvez se em Israel antigo os fariseus não tivessem criado muros entre si e Roma pagã, eles teriam visto que o seu pensamento era idêntico ao de Roma pagã. Teriam reconhecido que eles estavam pensando da mesma forma, que a sua ideia do primeiro advento de Cristo era exatamente o mesmo Messias que os romanos estavam esperando se eles estivessem na mesma posição que eles enxergavam, por exemplo, com César. Eles queriam que Jeová se parecesse com César. A gente acha que com o conservadorismo adventista a gente é especial e usa saias compridas e a gente está cumprindo o padrão de moralidade. A gente acha que aquele obelisco da Catedral de São Pedro significa outra coisa. A gente acha que conhece todas essas coisas. Essas invenções são aquilo que nos amarra e nos mostra que nós temos o mesmo sistema de crença e mentalidade que o protestantismo apóstata. A gente vê isso diretamente quando a gente vê a metodologia e a conclusão a que Mary Ralph chegou quando a gente olha para o adventismo conservador. Isso é realmente idolatria, tanto quanto construir o touro. Tem muitos mais, por exemplo, a idolatria de Walter White e muitos outros que se seguem. Isso vai levar à perdição de muitas pessoas, a comprometer a sua salvação. Pois as pessoas dizem, por que você está sempre mencionando Walter White? Não precisa atacá-lo. Dê uma mensagem de segurança e paz. A mensagem de segurança e paz está por trás de nós. Mas se a gente entrar na idolatria da metodologia de Walter White, a gente vai estar entrando no mesmo tipo de idolatria. E a gente precisa dessa separação. E o que a gente precisa para essa separação é o ensino de parábolas. Então nós estamos sem tempo hoje, mas o que eu gostaria de fazer quando voltarmos é nós olhamos um pouco para essa história de 1982 e nós estamos cientes de onde em 1979, esses 10 anos, esses eventos externos precisavam de ser reconhecidos pelo adventismo. Mas lembrando que a chuva cai sobre justos e injustos. Estava lá para os protestantes verem, mas também para os adventistas. Sabemos que esses 10 anos também são os 10 anos da maioria moral, levando a Ronald Reagan. E eu gostaria que a gente visse onde essa teologia do dominionismo nos levou. E particularmente sobre a campanha de Trump. E como isso também eu vou argumentar que dividiu o protestantismo. Só algo para a gente pensar. Será que a gente poderia conseguir lutar contra a escravidão nessa história e permanecer protestante? Sim. Lutar contra a escravidão, isso te salvaria? Não.
1888, o protestantismo se dividiu. Muitos protestantes lutando contra essa lei dominical, mas isso não os salvou com uma mentalidade certa de igreja e Estado. A gente precisa saber realmente o que nos testa, mas existem outras questões que precisam ser entendidas e compreendidas para fazer parte do movimento de Deus. Então, nós vamos encerrar aqui por hoje, só resumindo. Nós comparamos e contrastamos Israel antigo com Israel moderno, mas também comparamos e contrastamos o início de Israel moderno com o final de Israel antigo. Nós sobrepusemos isso aqui, eventos externos causando reavivamentos que se espalharam em todo o protestantismo. Guilherme Miller, os Milleritas, Adventismo, era uma parte que saiu disso. Temos um reavivamento de protestantes que se espalhou em todo o mundo nessa história de 1979, particularmente nos Estados Unidos, com os ensinos que nós vimos de Mary Ralph, Kenneth Copeland e muitos outros, que também formavam maioria moral para tomar controle novamente do governo. Porque se Deus tivesse se os Estados Unidos fosse ser Israel literal, no final do mundo, eles precisavam retomar e ser novamente uma nação cristã. Isso é o que nós vemos de uma interpretação literal para literal. Então, o que eu estou tentando dizer é que o Adventismo não está seguro no meio disso, porque tal como Israel antigo achava que estava seguro, Israel moderno também acha que está seguro, mas esses muros impediram da gente ver que nós somos iguais, que temos a mesma idolatria. Vamos nos ajoelhar para orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelas nossas bênçãos. Obrigado por quão bom o Senhor tem sido conosco ao nos dar as suas parábolas. Sabemos que temos muito a aprender, mas, Senhor, ao olharmos para essa história e vemos o que está acontecendo no protestantismo e também nos eventos externos que nos impactam a nós e essas pessoas, nós vemos, Senhor, o grande perigo que existe para o teu povo. Eu oro, Senhor, que eles possam ser sacudidos das suas teorias de conspiração, que eles não façam parte da idolatria do protestantismo, que está olhando na direção errada para a marca da besta e desses tempos de teste. Eu oro, Senhor, que a gente possa compreender corretamente o livro de Daniel e Apocalipse, que a gente entenda corretamente os escritos da nossa profetisa. Eu oro também que a gente entenda corretamente o problema de teste que está ocorrendo no nosso tempo, tal como Jesus mostrou para Israel antigo. Agora em Israel moderno, que a gente possa ver a verdade tal como ela é, que a gente não seja amarrado por ideias preconcebidas e opiniões, mas quando a gente veja a verdade, que a gente seja disposto a abandonar tudo que possa nos levar para irmos até essa verdade. Que a gente possa reconhecer onde nós erramos no nosso passado e que a gente possa querer consertar isso. Que o Senhor possa estar com o seu povo ao redor do mundo e à medida que eles entrarem nas horas sagradas do sábado, e para nós que aqui já terminamos no Hemisfério Sul o nosso sábado, que o Senhor também nos abençoe, que a gente possa honrar o teu sábado, Senhor, como o Senhor requer, como tem pedido do teu povo ao longo desses anos. Que a gente também possa enxergar a mensagem de igualdade e todas as outras, Senhor, que a gente precisa ter uma visão correta para fazer o trabalho que o Senhor designou para nós. Eu oro tudo isso no nome sagrado de Jesus. Amém.